Olá, sejam bem-vindos à Live JR, nosso espaço para falar dos assuntos mais importantes que viraram notícia no Jornal da Record durante a semana. E hoje nós teremos uma live especial para falar de futebol, porque a partir de 2023 a Record mais uma vez vai transmitir o Campeonato Paulista de Futebol ao vivo com exclusividade na TV aberta. O Campeonato Paulista começa no dia 15 de janeiro e vai até o dia 9 de abril, que é quando vai acontecer a final. E essa semana a Federação Paulista de Futebol definiu os grupos desse que é o maior torneio estadual de futebol do país. Para falar sobre as expectativas e também sobre os preparativos para o Paulistão de 2023, nós convidamos hoje aqui o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva, que, antes de mais nada, foi campeão em 94, né, Mauro, pela Seleção Brasileira. Mauro, sou muito teu fã, primeira vez que eu tô te entrevistando na vida, na minha carreira, e estou muito feliz porque, nossa, como eu chorei na Copa de 94, hein, Mauro? Seja bem-vindo à Live JR. Leandro, obrigado aí pelo carinho, pelas suas palavras aí, enfim, é um prazer para mim estar aqui com você também, com o Tomé, com o Cosme. A questão do futebol me deu tantas coisas boas, assim, transformou completamente a minha vida e hoje me dá uma satisfação enorme estar aqui na federação, trabalhando pela evolução do Campeonato Paulista, né, pelo fortalecimento dessa indústria. E a impressão que eu tenho é que conforme essa indústria ela cresce, ela se desenvolve, as oportunidades que ela gerou para mim ali, para transformar não a minha carreira, a minha vida, né? Eu estou proporcionando isso para outros jovens, sabe? Então, puxa, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer muito essa parceria da Record, esse envolvimento da Record aí como uma dos detentores de direitos. Espero que a gente consiga fazer um campeonato 2023 que seja sucesso de público, de audiência. Tenho certeza que vai ser uma grande competição. É um grande prazer estar aqui com vocês. Maravilha, Mauro Silva, que foi volante da Seleção Brasileira, campeão do mundo em 94, vai estar com a gente hoje aqui. E para me ajudar nessa entrevista, duas feras do jornalismo esportivo, o meu amigo, colega, repórter do Jornal da Record, Roberto Tomé. Roberto Tomé, seja muito bem-vindo, Tomé. Boa tarde, Leandro, Cosme, grande Mauro Silva, nome de rua em La Coruña, jogou durante 13 anos na Espanha, uma carreira maravilhosa, campeão paulista também com o Bragantino, né? Final caipira de 1990. Prazer, Mauro, poder estar compartilhando esses momentos com você, Cosme também. Daqui a pouco estaremos juntos também na cobertura do Catar. Um prazer, Leandro, poder falar, debater sobre o Campeonato Paulista, que este ano foi um sucesso de público, as transmissões da Record foram excelentes, bombaram, como se diz, e a gente tem a maior expectativa desse novo Campeonato Paulista, agora também com cobertura da Record. Maravilha. E para me ajudar também, ajudar o Tomé nessa entrevista, o meu amigo Cosme Rimoli, que cobriu comigo as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, colunista do Portal R7. Cosme, seja bem-vindo à Live JR. Ô, Leandro, o maior prazer estar aqui ao seu lado, ao lado do Tomé. Eu já vou no peito do Mauro Silva. Enquanto você chorava em 94, em 90 eu estava correndo atrás dele lá em Bragança. A idade é demais. Mas, Mauro, eu quero só falar uma coisa. É um maior prazer te ver como dirigente, porque você foi um dos jogadores mais sérios que eu conheci, com uma carreira mais reta. E a gente precisa de renovação mesmo entre os dirigentes. A Federação Paulista acertou em cheio em te contratar. E já vou fazer a primeira pergunta, eu vou falar sobre o renascimento do Campeonato Paulista. Eu, como todo jornalista que trabalhava em jornal, a gente era contra os estaduais, porque, poxa, está roubando tempo do Nacional. Mas eu acho que a Federação Paulista teve uma bela sacada, porque os campeonatos estaduais precisavam de quê? Porque a Copa do Brasil também estava esvaziada. O Campeonato Paulista renasceu com dinheiro, levando também alguns times à Copa do Brasil. Isso que eu queria dizer, eu queria perguntar para você, como foi essa descoberta, essa coisa de renascer o Campeonato Paulista? Porque hoje, para quem não sabe, o Campeonato Paulista movimenta mais de 240 milhões e mais do que torneios internacionais, campeonatos de países da América Latina. Então, isso é um estado. Então, hoje eu entendo e até aplaudo o Campeonato Paulista. Cosme, que bom te ouvir, te ver também. A gente desde Bragança, né? O Tomé também, eu lembro lá, meu início lá com o Vanderlei, depois o Parreira, enfim, o futebol paulista, né? Que mudou a minha vida, na verdade, né, Cosme? Foi o futebol
do interior, né? Eu nunca joguei em time grande, eu acabei construindo minha carreira aí no Guarani, onde eu fui formado, no Bragantino, que me deu projeção internacional para 13 anos na Europa, 11 anos na seleção. Então, Cosme, para mim, puxa, vendo o que é o Campeonato Paulista hoje, a proporção e a grandeza da competição, né? Lógico que ele já tinha causado um impacto na minha vida, né? Pelas oportunidades que ele me deu. Mas o entendimento disso como dirigente, como você colocou, eu lembro quando eu vim aqui para a federação, uma das primeiras reuniões que eu fiz foi com o Paulo André. E aí o Paulo André falou, Mauro, puxa, na verdade os estaduais, eles são um momento que a maioria dos clubes do país, eles estão em atividade, né? Então, consequentemente, é o momento que a maioria dos jogadores, comissões técnicas, eles estão todos em atividade, né? E aí o que acontece? Isso é a base da pirâmide, né? Quanto mais jogadores, quanto mais comissões técnicas, quanto mais gente trabalhando no futebol, a ponta da pirâmide é a seleção brasileira. A gente está falando de desenvolvimento, né? Da quantidade a gente tira a qualidade. Então, esse entendimento de que esses clubes tenham... Na verdade, hoje, o meu olhar é quanto mais clube com calendário o ano todo para o futebol brasileiro, melhor, porque a gente tem um cenário aí de 700 clubes no Brasil, né, Cosme? Sim. E quantos clubes tem calendário anual, né? Porque aí a gente pega 20 da Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, Série C e a Série D. Então, Acabou. Ainda são muito poucos, né? Para a gente pensar do que era a grandeza do futebol brasileiro. Então, Cosme, eu assim, estou muito feliz de estar aqui hoje. Tive muitas dúvidas de vir para uma federação, né? Por toda a história do futebol, todo esse ranço passado, né? Mas eu acho que o jogador de futebol, ele precisa mudar a cabeça, ele precisa se desenvolver, ele precisa participar, né? Eu sempre falo, se tem uma cadeira vazia, uma pessoa do bem não senta, alguém vai sentar. Então, melhor que seja alguma pessoa do bem, mas desde que eu estou aqui, Cosme, o que eu tenho feito muito é me preparar, é aprender, é estudar, me desenvolver, né? Porque o jogador, muitas vezes o cara acha que só porque ele jogou, ele sabe mais e tem muitos assuntos que você não domina, que você precisa da questão jurídica, comunicação, marketing, financeiro, ou seja, é um desenvolvimento constante, né? O jogador, ele precisa disso, né? Se ele correr atrás, ele pode contribuir. Então, hoje eu estou feliz de estar aqui e feliz com esse campeonato que você comentou também, Cosme, que cada vez ele se fortalece e ele mostra a direção um pouco do futebol brasileiro, né? Porque a gente tinha muitas dúvidas também nessa mudança de formato de venda dos direitos, né? O que seria quando a gente não tivesse mais com um único detentor de direitos, né? A gente viu que essa venda de direitos também para várias plataformas, a produção centralizada, né, de 2021 para 2022 teve um aumento de 10 milhões aí, né, de espectadores, né? A gente saiu em 2021 de 36 milhões para 46 milhões de espectadores. Então, isso me anima muito, aumento de receitas. A gente vê clube do interior aí, no ano passado, Novo Horizontino e Ituano, que foram para a Série B, esse ano Mirassol e Botafogo, né? Então, São Bernardo para a Série C. E a gente vê Red Bull construindo sem treinamento, meu Bragantino lá construindo sem treinamento, com projeto para um estádio novo, tudo isso, Cosme, de verdade, me dá uma alegria enorme, porque eu tenho a impressão de que a gente está fortalecendo o futebol de São Paulo e, consequentemente, fortalecendo o futebol do Brasil. E a base da pirâmide a gente vai atingir a seleção brasileira se a gente continuar nesse caminho também de capacitação de treinadores, de capacitação de dirigentes, que eu acho assim... Em qualquer área hoje não dá para você atuar sem você se desenvolver. Então a gente está olhando todo esse cenário e tentando contribuir para essa indústria, Cosme, que, enfim, mudou a minha vida, tudo que eu tenho, minha esposa, meus filhos, é graças ao futebol, né? Então, estar aqui hoje contribuindo com esse processo me dá uma grande satisfação de ver o Campeonato Paulista nessa evolução, cada vez mais moderno, cada vez mais inovador. Mauro, antes de passar a bola para o Tomé, deixa eu só lembrar para as pessoas que estão assistindo a gente que a Live JR é exibida toda sexta-feira, às 3 da tarde, ao vivo, nas plataformas digitais da Record TV. E você, nosso seguidor, se estiver assistindo aí, quiser fazer uma pergunta para o Mauro Silva, que hoje é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, sobre o Campeonato Paulista de 2023, mande as perguntas para a gente, que eu vou encaminhando aqui para o Mauro Silva. Lembrando que a Record TV, em 2023, vai transmitir o Campeonato Paulista ao vivo com exclusividade na TV aberta. Tomé, tem pergunta? Só para fazer uma rápida contextualização sobre a importância dos estaduais no futebol brasileiro, hoje nós só temos grandes clubes,
os chamados 13 grandes clubes do futebol brasileiro, tem outros, evidentemente, chegando também, mas a gente só tem historicamente, esses grandes clubes por causa dos estaduais. O futebol brasileiro tem esse componente, essa característica que o diferencia de outros países aqui na América do Sul e mesmo na Europa. Nós só temos grandes clubes como o Internacional e Grêmio, porque o estadual no Rio Grande do Sul sempre foi forte, Cruzeiro e Atlético em Minas Gerais, os 4 grandes do Rio, os 4 grandes aqui de São Paulo, quer dizer, foram os estaduais. Depois veio o Campeonato Brasileiro, né, a partir de 1971, mas lá no início dos anos 30, quando o futebol brasileiro se profissionalizou no país, de lá para cá, os estaduais é que realmente foram o combustível, né, para a formação dos grandes clubes. E é isso que a gente está vendo hoje no futebol paulista, especialmente, um estadual cada vez mais fortalecido, quando se imaginava há poucos anos que a tendência era de extinção dos estaduais. Né, Mauro? Então, acho que isso torna ainda mais importante esse próximo campeonato que está chegando. Já são 120 edições do Campeonato Paulista, olha só que tradição, né? E esse ano, a perspectiva aí, este ano próximo, né? A perspectiva de mais um grande campeonato, considerando também que a seleção pode conquistar o Hexa e o futebol se tornar um produto ainda mais valioso, né? Vai conquistar, Tomé. Tenhamos fé, Tomé. Tem que conquistar o Hexa. Ô, Mauro, eu queria que você falasse pra gente se o Campeonato Paulista, o Tomé já deu uma aula aqui sobre o Campeonato Paulista, mas se serve como preparação para os times para os torneios nacionais. E se os clubes levam em consideração realmente usar os grandes jogadores no Campeonato Paulista. Leandro, eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida, até por ele ser um campeonato curto, né? Vamos voltar no Campeonato Paulista do ano passado, caiu Ponte Preta e Novo Horizontino, ou seja, 2 times da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, se você não vai para a competição com força máxima, você também está arriscado aí a ter dificuldades depois, né? Lembrando que a cota também, financeiramente, esses clubes começam o ano com uma receita muito relevante, né? Então, realmente, eles se esforçam muito em todos os aspectos, como preparação para um campeonato brasileiro que cada vez é mais forte, tem a questão da receita e tem o risco do rebaixamento. Então, eu não tenho dúvida que os clubes eles vêm com força máxima para o Campeonato Paulista. E, para mim, o Campeonato Paulista 2023 ele vai ser o mais difícil da história. Eu falo assim, o ano passado, chegou no momento, ano passado você olhava os 16 clubes, porque em anos anteriores, com toda honestidade, você olhava o campeonato e falava, olha, mais ou menos eu acho que esse clube e esse são os clubes que são nesse grupo aí que tem algumas deficiências. Agora, o ano passado eu já não encontrava nenhum. Agora, esse ano, então, com a volta aí da Portuguesa e do São Bento para o Campeonato Paulista da Série A1, é um campeonato extremamente difícil, né? E curto. Você tem 12 rodadas na primeira fase. Então, os clubes eles vêm com força máxima, ajuda muito na preparação e financeiramente é um dinheiro também que entra aí, que faz a diferença para esses clubes já no Campeonato Brasileiro. Porque quem começa um ano com uma receita tão relevante, tão importante, somente os clubes que participam do Campeonato Paulista, né? Que hoje a gente tem 9 clubes aí no Paulistão jogando Série A e Série B, né? Eu queria que vocês 3 falassem, comentassem agora, porque eu recebi aqui no meu telefone, da nossa produção, as tabelas dos grupos, né? O que ficou definido para o Campeonato Paulista do ano que vem pela Federação Paulista. Então ficou assim, ó. Grupo A, Santos, Red Bull Bragantino, Botafogo, São Paulo e Inter de Limeira. Esse grupo é forte, né? Porque o Santos e o Bragantino estão no mesmo grupo. Grupo B, São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa, perdão. Grupo C, Corinthians, Ituano, Ferroviário e São Bento. E grupo D, Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa. Cosme, o que você achou? Eu achei que o Palmeiras tem que agradecer de joelhos. Caiu. O Palmeiras, de novo, pegou um grupo que dá para trabalhar bem. Eu acho que, de novo, o Santos tem que se reestruturar, porque ano passado já foi difícil. O nível técnico do campeonato é muito alto. E eu queria perguntar para o Mauro, como é que vai fazer? Porque assim, a gente achava, não, os clubes do interior têm força para ganhar o Paulista, 86. Agora, o último time a ganhar do interior foi o Ituano, ganhou em 2014, porque os grandes estão levando muito a sério.
E agora eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz há 7 anos. Faz 7 anos sobre a tal espanholização. Os times com mais dinheiro, eles vão ficar ganhando os títulos. O que você acha? Apesar do que isso não faz com que os clubes do interior se organizem, façam CTs, levem muito mais a sério e levante o nível até do interior, os grandes cada vez mais fortes? Cosme, eu concordo. Eu acho que está acontecendo isso, né? Porque a gente está vendo esse avanço na administração, na gestão, né? Eu acho que talvez o grande também que a gente poderia citar, o Palmeiras, né? Nos últimos anos aí, como desde a chegada do Paulo Nobre, que talvez foi um momento ali, o ponto de inflexão dessa mudança, né? E o Palmeiras depois hoje, estádio novo, centro de treinamento, né? Um time que não tem dívida, um potencial imenso, né? Por outro lado, é o que você colocou, a gente vê o Mirassol, por exemplo, com um centro de treinamento lá de primeiro mundo, né? Eu tive lá recentemente, agora o Juninho me falava, estamos tentando comprar a área de trás aqui para fazer o centro de treinamento para as categorias de base. O Mirassol lá usando placa de geração de energia fotovoltaica, ou seja, não paga energia elétrica, ou seja, você vê que é uma estrutura realmente de um nível muito interessante, né? Não é por acaso que chegou na Série B do Campeonato Brasileiro, estamos vendo Ituano aí com chance de chegar na A, né, Cosme? Então, de verdade, eu acho que também o Red Bull Bragantino aí, quando também tiver com seu treinamento, estádio novo, vai criar uma referência no interior, talvez um estádio também mais compacto, com áreas VIP, né? Que isso na Europa, outro dia eu vi uma palestra aqui, uma aula, na verdade, no nosso curso de gestão, de um diretor de negócios do Betis, eles que com o mesmo número de sócios, com o mesmo número de associados, eles triplicaram a receita do Betis, simplesmente mudando áreas de locais para áreas VIPs dentro do estádio, né? Então aqui, o interior de São Paulo é muito rico, tem muitas empresas que querem ter áreas nesses estádios para levar clientes, né? Então, eu acho que a gente pode mudar também esse perfil do torcedor e o clube cada vez gerar mais receita através dessas áreas. Então, Cosme, eu concordo com você, está tendo um avanço grande, né, com relação aos clubes do interior, mas realmente é difícil competir com os grandes clubes, aí, como aconteceu com o Bragantino, com o Ituano em determinado momento, até porque às vezes a cidade do interior ela não gera essa receita tão grande, né? Mas aí eu acho que de repente, estando na Série B ou tentando estar na Série A também, dá para tentar brigar no Paulista, que nem Mirassol, agora esses clubes estão na Série B, porque você tem a receita do Campeonato Paulista, eu tenho a receita do Campeonato Brasileiro da Série B, já tenho um planejamento melhor, porque eu sei que eu tenho esse calendário anual, eu sei a receita que eu vou ter anual, então em todos os aspectos se torna um clube para você contratar, né, Cosme? Porque o jogador que vem jogar no Mirassol, ele fala, puxa, aqui eu recebo em dia, a estrutura é muito boa, a região é boa para morar, ou seja, você consegue também trazer mais jogadores de um nível alto para esse clube em função da infraestrutura, em função da gestão, de uma administração profissional, que é tudo organizado, tudo recebo em dia, não tenho dor de cabeça, né? Então, a gente está vendo um avanço, sabe, Cosme, assim, em várias áreas, assim, que deixa a gente bem satisfeito. Lógico que a gente está trabalhando aí para melhorar muito, por exemplo, a questão que a gente definiu, sugestão também, né, Cosme? É até interessante colocar isso para vocês. A construção do campeonato, a gente outro dia fizemos uma reunião aqui na federação com os profissionais da área técnica, né, que a gente tem feito desde que essa gestão do presidente Reinaldo começou. Aí vem os treinadores, os executivos e os capitães dos clubes, dos 16 clubes da Série A1. Então o Abel Ferreira estava, o Vitor Pereira estava, o Cássio estava, o Everton estava, o João Paulo dos Santos, ou seja, e todo mundo ali dando sugestão, eles falaram, tem que padronizar a altura do gramado. A gente definiu, que nem é na FIFA, né, de 18 a 23 milímetros para o próximo campeonato. Ou seja, todo mundo preocupado com a qualidade do espetáculo, com a velocidade do jogo. Eles querem também, no futuro, a nossa ideia é tentar padronizar a irrigação, como é já na Europa, né, antes dos jogos. Ou seja, essa contribuição, essa participação dos treinadores, dos capitães e dos executivos dos clubes, os profissionais da área técnica, Cosme, tem nos ajudado muito a melhorar, porque o campeonato não é da federação, o campeonato é dos clubes, né? Eles que têm que decidir como que é o melhor formato, qual que é o melhor campeonato, né? Como o presidente Reinaldo colocou agora no Conselho Técnico, esse é o formato que vocês querem mudar?
né? Querem que classifique os 8 melhores dependendo do grupo, quer que classifique o campeão de cada... Aí os clubes decidiram por manter o formato, decisão dos clubes, né? Então a gente fica muito confortável de criar um ambiente onde os clubes decidem qual é a melhor competição que eles querem, né? Então acho que o sucesso de São Paulo tem muito a ver com essa participação, esse envolvimento dos clubes e essa construção coletiva. Mauro, só fazendo um adendo na tua fala, você falou aí que o Ituano está correndo risco de subir para a Série A. Eu espero que não, nada contra o Ituano. Adoro o pessoal de Itu, mas o jogo do Ituano é contra o Vasco, contra o meu time. Eu não quero que o Vasco perca esse jogo de jeito nenhum. Então o Vasco tem que subir de qualquer jeito esse ano, tá? Nada contra o pessoal de Itu, ó, o pessoal que torce pro Ituano. Um abraço para vocês. Então, antes de passar a bola pro Tomé, tem uma pergunta da Sandrinha Gomes. Ela mandou pelo Facebook da Record TV e ela quer saber o seguinte, Mauro, o que vai ter de diferente no Campeonato Paulista em 2023? Tem alguma regra nova? Regra nova acho que não, né? Regra nova? Não, eu acho que não tem nenhuma regra nova no regulamento, não tem. O que mudou mesmo foi essa questão da gente colocou ali a questão da padronização da altura do gramado, né? Que foi uma solicitação aí do pessoal da área técnica, dos treinadores, os capitães e os executivos. Com relação à lista B, continua a lista B, né? E não teve mais nenhuma mudança, não. A gente até... Um ponto que a gente discutiu, que eu acho interessante com eles também, que foi a questão de manter a premiação de vice-campeão, todo mundo de acordo com isso, né? Porque a gente falou, gente, vocês é importante, um clube só é campeão, mas o bom trabalho, não só o campeão faz um bom trabalho, né? Então também a gente no Brasil, às vezes, só valoriza quem ganha, né? É importante reconhecer que às vezes, fazendo um bom trabalho, não dá para todo mundo ganhar um campeonato, né? No Paulista tem 16 clubes, um vai ser campeão. No Brasileiro são 21, e nem porque você ficou em terceiro ou quarto, você não fez um bom trabalho. Então, essa cultura aqui no Brasil também a gente precisa mudar. Então, todo mundo foi a favor também de manter essa premiação, que é importante, esse troféu de vice-campeão, nessa premiação ali, porque a gente sabe que em alguns momentos, às vezes, é difícil, né? Mas a gente viu o Guardiola recebendo lá a medalha de vice-campeão da Champions, beijando. Eu acho que é importante essa cultura aqui no Brasil, a gente reconhecer também não só o resultado, né? A gente valorizar o trabalho que foi feito, né? Tomé. Bom, só para esclarecer, a fórmula de disputa desse ano foi mantida para o ano que vem, né? Os 2 primeiros colocados de cada grupo, eles se enfrentam nas quartas de final em jogo único. As semifinais também vão ser disputadas em jogo único, só a final serão 2 jogos, ida e volta, né? Mauro, isso. E se a gente tomar como parâmetro, né, o Campeonato Brasileiro, a gente viu aí recentemente, né, o Palmeiras já, que há um bom tempo praticamente já era o campeão, né, se sagrou campeão brasileiro novamente esta semana. Como o Cosme falou, né, os grandes clubes tendem também a puxar os pequenos, né, do interior, mas eu acho que, basicamente, neste momento, o Palmeiras é que vai puxar os grandes, né? O próprio Santos, que não vem nos últimos anos fazendo boas campanhas, o São Paulo ficou para trás este ano no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está conseguiu uma vaga para a Libertadores. Você acha que o Palmeiras realmente é o exemplo aí para esses outros grandes clubes, Mauro? O Palmeiras é o time a ser batido nesse campeonato? Ô Tomé, o Palmeiras, nos últimos anos, aí eu comentava isso, né? Para mim, desde a chegada do Paulo Nobre ali, depois na sequência, né? O Maurício Gagliotti, agora com a Leila, realmente o clube se estruturou, se organizou, né? Com uma gestão muito profissional, muito moderna, né? Então, realmente, o estádio é um estádio moderno, compacto, né? A torcida aí em cima, o ambiente, para mim, faz uma diferença também grande, né? Na Europa eu vi, por exemplo, o Estádio Novo da Juventus, é totalmente diferente você estar jogando ali contra o time da casa quando a torcida está em cima, aquela pressão, ao mesmo tempo que a torcida ela pressiona os jogadores da casa, que um ambiente difícil, hostil para o adversário, né? Então, essas arenas novas têm essas vantagens, o centro de treinamento também moderno, novo, muito próximo do estádio, né? A questão logística facilita muito, então é um modelo que o clube não tem dívida, está muito bem organizado. Então, eu acho que isso é bom porque acaba pressionando todo mundo para esse caminho, né? A gente tem aqui na Federação um programa de excelência que a gente tenta ajudar os clubes a avançar nessa questão de boas práticas, né? E a gente premia os clubes conforme eles vão melhorando a sua gestão, né?
Então a gente vê esse avanço, como eu comentava, dos clubes do interior, mais organizados, né? Eu acho que é um caminho sem volta, Tomé, e a gente vê que conforme esses modelos avançam, né, eles pressionam muito os clubes para, caramba, para mim competir, eu vou ter que também ter mais receita, eu vou ter que me organizar mais, eu vou ter que fazer mais ações de marketing, eu vou ter que ter um processo de contratação mais estruturado, com departamento de RH, um processo seletivo, não dá para mim trocar de treinador toda hora, ficar trocando de profissional. Essa rotatividade também, essa falta de continuidade é ruim. Então, eu acho que em todos os aspectos, a gente tem visto isso em São Paulo mudar, né? Desde que a gente registrou o contrato do treinador, para trocar de treinador, primeiro você tem que pagar o treinador que você mandou embora, o treinador que trabalhou na competição, ele não pode começar treinando o Palmeiras, daqui a pouco ele tá treinando o São Paulo, que a gente acha que não faz sentido também. A gente tem uma parceria aqui com a Liga Espanhola, né, que tem nos ajudado muito. Eu vi muito isso na Espanha, né? O futebol espanhol avançou demais também. Muita coisa que a gente tem lá também, a gente tentou não copiar, mas adaptar, né? E eu acho que são interessantes você avançar nessa questão fora do campo, na parte de gestão, administração. A questão dos 26 atletas inscritos aqui no futebol de São Paulo, isso na Europa é muito comum, na UEFA, na França, na Espanha. E a lista B com jogadores da base livre, para você incentivar o clube também, falar, você quer mais jogadores? Usa da sua base, né? O jogador formado em casa ele é mais barato, ele tem mais identidade com o clube. Então, todas essas mudanças que a gente foi implementando aqui em conjunto com os clubes, eu acho que tem ajudado a fortalecer muito o futebol paulista, tá, Tomé? Essa é como eu vejo o futebol de São Paulo hoje, mas assim, não é mérito... O mérito é da união dos clubes em conjunto, esse trabalho, essa construção coletiva e todo mundo participando, né? O Abel, por exemplo, quando ele participou do primeiro conselho técnico, falou, Mauro, se tiver que cancelar o treino para estar na reunião, eu cancelo o treino. Eu acho importantíssimo participar e ajudar nessa construção que vocês estão fazendo, porque em muitos locais a gente não tem essa oportunidade. Já que vocês estão dando, a gente faz questão de estar junto e participar. Então eu acho que essa visão realmente é muito boa e fortalece muito o futebol aqui em São Paulo. Mauro, e o Santos, hein? Eu tô vendo aí uma foto que está atrás de você, um quadro, que eu acho que é do Pelé. Quem está assistindo pelo celular, eu acho que não está conseguindo ver, talvez não consiga ver. Mas eu tô vendo que você tem um quadro aí do Pelé atrás de você. E o Santista deve estar com saudade dessa época, né? Agora caiu no grupo com o Bragantino, foi eliminado na primeira fase, tem a história do Robinho também, que agora está aguardando uma decisão judicial para saber se ele vai ser preso ou não, mas continua acompanhando os treinos do filho no Santos. Então o Santos virou aí, ele está nas páginas dos jornais. Você acha que isso pressiona o time ou não? Como é que vem o Santos aí para o campeonato de 2023? O Santos, eu acho que a gente falava aqui do que aconteceu aí com o Palmeiras, com o Paulo Nobre em determinado momento, né? O clube chegou numa situação muito difícil. Eu acho que a partir daí você precisa se organizar, mudar a gestão e tentar aumentar suas receitas, melhorar a sua administração, melhorar as categorias de base, que no Santos já é difícil, é um time naturalmente que forma muito, gera muitos jogadores na base ali, mas me parece o caminho, né? Não tem outro jeito, né, de você tentar ir subindo esses degraus, né? Porque assim, é difícil realmente quando você está numa situação complicada como o Santos está agora. Eu acho que não é de um ano para outro que você muda radicalmente, é um processo que você tem que se organizando, melhorando a administração, melhorando o ambiente ali interno, as notícias, né, gerando mais notícias boas para você ir atraindo patrocinadores, atraindo receita. Eu acho que o Santos tem uma história que é mundial, né? É uma marca com potencial enorme, né? Mas realmente precisa tentar. Tem um projeto aí de um estádio novo, né? Que eu acho que pode ajudar também a aumentar a receita. Mas é isso, você tem que olhar um modelo, uma referência, falar onde nós estamos, para onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, montar esse plano estratégico para você, em quanto tempo, né? E quanto dinheiro a gente tem para isso? Qual que é o nosso orçamento? Eu acho que passa muito para você fazer esse diagnóstico do momento, da situação que você está, traçar os objetivos as metas de curto, médio e longo prazo, para você sair dessa situação, não é? Não é, puxa, esse campeonato foi muito ruim, no ano que vem eu vou estar aí disputando o brasileiro. Pode até acontecer, tomara que aconteça, mas normalmente não é assim, né, Leandro? Você tem que estruturar, mudar a gestão, como aconteceu, citava o Palmeiras, porque assim, a gente acompanhou o Paulo Nobre, a dificuldade, colocando dinheiro do bolso dele no clube, e olha
onde está o Palmeiras hoje? Não, então é um processo que talvez até sirva de exemplo aí para outros clubes para tentar sair dessa situação e caminhar numa direção totalmente diferente, né? Cosme? Mauro, como o Tomé bem colocou essa história dos estaduais, que quando a gente vive, o Brasil é um continente, então cada estado é quase como um país da Europa, né? E eu estava falando com os dirigentes, vocês são muito ambiciosos na federação, né? Eu queria que você explicasse, por favor, sobre esse plano de internacionalizar o Campeonato Paulista, transmitindo até para fora do Brasil. Eu queria saber o que tem de verdade, o que está desenvolvido isso e até onde vocês podem chegar, o que vocês querem. Cosme, é natural, na verdade, que a gente busque esse caminho, né? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estive na Espanha, por exemplo, durante 14 anos lá, o Barcelona e o Real Madrid brigaram, não se entendiam, né? E hoje, os direitos de transmissão internacional do Campeonato Espanhol, só os direitos de transmissão internacional são 900 milhões de euros. Os direitos de transmissão internacional do Campeonato Espanhol. Então, é uma receita que você não pode menosprezar, né? Então, a gente, como federação, a gente tem que olhar para o exterior, tem que tentar levar isso. A gente tem uma empresa que assessora a federação, que é a Live Mode, nesse sentido, né? Que tem a autorização para negociar esses direitos de transmissão. E a gente quer, sim, internacionalizar, porque ao mesmo tempo que você leva para fora, espero que a Liga também ela aconteça, que se vem dos direitos também de transmissão internacional, porque assim, essa receita que vem do exterior para o Brasil, ele pode ajudar a transformar muito mais rapidamente essa indústria, tanto os clubes de São Paulo, como no Brasil como um todo. Então, como que a gente vai menosprezar, não trabalhar para vender para esses direitos de transmissão internacional, né? No futebol brasileiro, os clubes é isso, né, Cosme? Eles precisam se unir. Aqui em São Paulo, quem negocia os direitos de transmissão é a federação. Você tem um único interlocutor, né? No Brasil é preciso que os clubes se juntem, eles entendam que dentro do campo eles competem uns com os outros, mas que fora eles são sócios. Então, como sócio fora do campo, eu não posso ficar brigando todo mundo. Tenho que me entender, negociar esses direitos para fora, porque de verdade, Cosme, eu joguei na Espanha. Na Espanha começa o campeonato espanhol, quem que vai ganhar o campeonato espanhol? Madrid ou Barcelona? De repente, Atlético de Madrid. Na Alemanha, o Bayern de Munique, né? Aqui no Brasil, caramba, quantos clubes podem ganhar o campeonato? Então, é um campeonato, na minha opinião, muito atrativo, muito interessante. O futebol brasileiro gera esse interesse no exterior. Só falta um pouco a gente se organizar aqui e fazer essa indústria crescer, desenvolver, né? Os clubes brigar, competir dentro do campo, né? Competir dentro do campo faz sentido. O que não faz sentido é os clubes continuarem sem se entender fora do campo. Olha para a MLS, por exemplo, o conceito de business, é negócio, somos sócio, vamos fazer crescer e vamos dividir receita para todo mundo, né? Aqui a gente, pela paixão do sul-americano, talvez a gente tenha dificuldade, né, Cosme? Mas esse é o nosso caminho, é o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente acredita. Quanto mais receita entra para a federação, 90% do que entra para a federação vai para os clubes, 10% é para, enfim, administração da estrutura e tal. Então, quanto mais dinheiro entra para a federação, mais receita vai para os clubes. E isso acaba nos jogadores, nos treinadores, na infraestrutura, centros de treinamentos, como o caso do Mirassol. Então, é um caminho natural, Cosme. A gente acredita muito nessa força do futebol brasileiro para a gente negociar no exterior e a gente vai continuar lutando. Espero que isso aconteça o mais rápido possível, tá? Muito boa pergunta. Tomé, manda ver. Mauro, você tem uma listinha dos países aí que vão acompanhar o Campeonato Paulista? Os principais? Tomé, eu ainda não tenho isso, posso depois lá ver, enfim, aí como estão essas negociações aí com o pessoal da Labimode, com o departamento de comunicação, para te falar com mais detalhes. Eu nesse momento não tenho, mas é uma questão assim, enfim, da mesma forma que as grandes competições do mundo, né, a Premier League, a Liga Espanhola, a Champions League, enfim, esses direitos internacionais geram tanta receita, né? Quando a gente fala receita, estamos falando também de visibilidade para as marcas, para os clubes, para os patrocinadores, ou seja, é um círculo virtuoso incrível, né? Então, é um caminho natural para o futebol brasileiro, até porque a gente quer que essas marcas do futebol brasileiro, esses grandes clubes, né, eles têm a oportunidade, como tem o Manchester City, o Manchester United, o Real Madrid, são marcas globais. E como que você torna uma marca global? Eu preciso ter essa visibilidade no exterior, não tem outro caminho, né? E lembrando que a visibilidade do clube e das marcas, né? Então isso fortalece e gera muita receita, tá, Tomé? Eu posso pedir lá
na nossa comunicação e depois tentar compartilhar com vocês. Nesse momento eu não tenho essa informação para te passar. Quase conseguimos uma exclusiva aqui, então, foi por pouco, hein? Ó, o Mauro, eu queria te perguntar sobre o VAR. A gente recebeu uma pergunta aqui também, que é o seguinte: o Paulistão será o terceiro ano contando com o VAR, né? Terceiro ano que tem o árbitro de vídeo. Veio para ficar? Como é que você avalia isso? Não, veio para, sem dúvida veio para ficar. Eu acho que tem alguma questão de melhorar, né, a interferência. Bom, primeiro ponto é deixar claro, eu acho, que o VAR, ele é um instrumento, né, para o árbitro, né? O árbitro é soberano. Ele decide se ele vai utilizar a ferramenta, se ele quer utilizar o VAR no sentido do que o VAR está, a recomendação, o que está acontecendo ali, né? O árbitro, ele tem o poder, como o Klaus, por exemplo, na final do Paulista ali no Allianz, quando o VAR chamou, ele não olhou e falou, não, mantenho a minha decisão de campo, né? Então o VAR é essa ferramenta que o árbitro pode utilizar, né? Então esse é um ponto importante, que o árbitro continua sendo soberano. Mauro, a tua imagem está travada para a gente, mas a gente continua ouvindo a tua voz, tá? Pode continuar. Tá, e eu não sei o que aconteceu e travou a imagem, né? Ah, internet acontece muito isso. Outro ponto que é importante, que no Brasil, acho que o conceito da FIFA de o VAR, ele não ter uma linha tão intervencionista, também eu acho que a gente precisa avançar nisso. O VAR é para erros claros e graves, né? Então não é para entrar em qualquer... Então esse conceito eu acho que a gente também pode melhorar, né, no uso da ferramenta, mas eu não tenho dúvida que traz realmente mais justiça. Tem alguma jogada ali que o árbitro, ele está bem posicionado, mas ele tem gente ali na frente dele, não consegue ver bem, então você tem uma tecnologia ali que pode trazer muito mais justiça e integridade para a competição, né? Então é você dar um bom uso para a ferramenta. Eu acho que a gente pode avançar nisso também, mas vamos continuar com o VAR. Eu acredito que ele traz mais justiça e integridade para a competição, Leandro. O problema é que o VAR virou uma muleta do árbitro, né? O que você acha, Cosme? Porque na hora de gritar o gol, ele vai lá e para tudo e vou ver o VAR. Aí o cara perde a vontade de gritar o gol, tem que ficar esperando na expectativa. E aí acaba virando uma muleta. Tem árbitro que usa o VAR para tudo, né? Sim, eu concordo plenamente. Bom, mas é um avanço a gente ter no estadual o VAR nos jogos, em todos os jogos. Agora, Mauro, também é uma esperança, até como jornalista, mais de quase 40 anos de profissão. Já voltaram as bandeiras, né, para os estádios. Você, também como esportista, e com um cargo super importante que você tem, você vislumbra alguma chance, porque São Paulo foi pioneiro nisso, da volta de 2 torcidas nos jogos? Porque a gente sente muito, né? A gente viaja para o exterior, a gente consegue ver Real Madrid, Barcelona, ver as grandes rivalidades, os torcedores das 2 equipes nos estádios. Eu falei com alguns policiais, a resposta foi um pouco pessimista, dizendo que o esquema está funcionando e a gente não vai mudar porque vai ter que deslocar soldados que estariam pelas cidades para cuidar do futebol. Você acredita que há alguma chance, você vislumbra isso em algum tempo, pelo menos São Paulo, mudar isso? Porque é muito ruim para o futebol, Mauro, uma torcida única. Cosme, eu honestamente espero que sim, né, no futuro. Hoje é uma decisão aí do Ministério Público, né, essa questão da torcida única, mas concordo com você, né, o ambiente nada supera o ambiente com 2 torcidas no estádio, né, então eu acho que tem aí uma questão de educação, de cidadania, né, dos torcedores entender que o esporte é uma festa, da gente ir para o campo para se divertir, para a gente brincar, tirar sarro do amigo, porque a violência não cabe no esporte, né? Infelizmente hoje, em função de tudo, os casos de violências que estavam acontecendo, talvez não nos estádios, mas no metrô, que as torcidas se encontravam, todo esse ambiente de conflito, de violência, o Ministério Público tomou essa decisão. Mas, Cosme, honestamente, eu penso como você, gostaria muito de ver novamente e tenho esperança que a gente vai chegar lá sim, porque acho que como sociedade, né, a gente precisa avançar, precisa amadurecer, né, e diminuir essa violência sem sentido que a gente vive no Brasil às vezes, né, e no futebol também. O esporte não é isso que a gente quer, o esporte é um ambiente para unir as pessoas, né, para construir pontes e derrubar muros, como a gente fala, e não para
para ir nos estádios para brigar. Mas eu creio, Cosme, não sei quanto vai demorar isso, mas tenho convicção que no futuro a gente vai voltar a ter 2 torcidas no estádio. Isso realmente para o espetáculo, para quem gosta de futebol, para os jogadores, para o ambiente, né? Não tem nada que possa se comparar com você no estádio ali, com as 2 torcidas presentes, né? Maravilha, nosso tempo está terminando, mas o Tomé tem a última pergunta. Manda ver, Tomé. Mauro, rapidinho, como acabar com alguns dos piores vícios de hoje no futebol brasileiro? O goleiro que faz uma grande defesa, o time dele está perdendo, ele cai no gramado e fica se lamentando, simulando uma dor. E os jogadores que cercam a todo momento que o árbitro está ou em comunicação com a arbitragem do VAR, ou ele se desloca até o VAR, é cercado pelos jogadores. Como acabar isso, Mauro? Ô, Tomé, toca num assunto aí que me deixa muito triste, assim, muito chateado, porque, puxa, para mim que estive na Europa lá há 13 anos, enfim, a gente fala de educação, de conscientização, né? Precisamos entender que é um espetáculo, que o torcedor que vai no estádio, ele paga um ingresso para ver o espetáculo, ele quer ver jogo, quer ver bola rolando, não quer ver o goleiro caído lá, que no treinamento o cara pula 10 vezes e levanta. No jogo parece que o cara tomou um tiro e fica ali caído em cada defesa, né? E também o árbitro, poxa, tem VAR, deixa o árbitro ir no VAR, deixa consultar, deixa o árbitro fazer o trabalho dele, né? Então tem a ver, né, Tomé, com uma questão de educação também, né? Eu falo aqui na federação, a gente tem trabalhado muito junto aos clubes, dizendo que um dos nossos papéis, da nossa missão, é formar jogadores que causem impacto positivo na sociedade, né? O jogador entender também o papel dele ali dentro do campo como exemplo, como referência, né? Quanto mais visibilidade você tem, quanto mais você se torna uma referência, aumenta a sua responsabilidade de dar um bom exemplo, de causar um impacto positivo, né, Tomé? Infelizmente, muitos dos nossos jogadores ainda não têm essa consciência, alguns treinadores também não, então a gente precisa avançar muito nisso, né, nesse comportamento exemplar, porque tem muita criança, muito adolescente que está assistindo ali, né, Tomé? Você está passando um exemplo ali muitas vezes que é ruim, né? Isso me incomoda demais. Os jogadores, eles têm essa consciência maior. Acredito que com o tempo a gente vai avançar nessa questão também, Tomé, mas é um ponto que me incomoda demais, né? E o espetáculo, bola rolando, quanto mais a gente aumentar o percentual também, é o que o telespectador quer ver, o torcedor, né? Ninguém quer ver o goleiro caído lá no campo, né? Então, são pontos aí, Tomé, que a gente tem que trabalhar para melhorar. Acho que o trabalho na base de conscientização, de educação, que os jogadores hoje eles se preparem, eles estudem, né? Porque a carreira é curta, mesmo para quem dá certo, você vai jogar futebol até 40 anos, vai viver depois até 90 anos de idade, tem que fazer uma transição de carreira. Então, desenvolvimento humano, a formação integral, esse jogador, ele, hoje que a gente tem o ensino à distância, híbrido, dá para você estudar de dentro da concentração, ou seja, também tem muito trabalho para a gente fazer aí, para conscientizar e mudar esse ambiente do futebol aí, que tem coisas que, concordo com você, com o Leandro, com o Cosme aí, que incomodam bastante ainda, infelizmente. Leandro, antes que você encerre, manda ver. Então, tá? Mauro, para deixar... Nosso tempo já estourou, mas faz a última pergunta. Até em alto astral. Queria saber o que mudou na sua vida quando você foi campeão paulista. Porque eu lembro, você saiu do Guarani numa troca absurda. Vocês chegaram, vocês montaram... Esse gol tem memória, rapaz. Montaram o Bragantino e de lá, você foi para o mundo, campeão mundial. O que significa para você ter sido campeão paulista? Resume aí, Mauro. O Cosme, mudou a minha vida, né? Porque, assim, ter sido campeão paulista, eu lembro na final caipira, contra o Novo Horizontino, o Falcão foi no Novo Horizonte assistir o jogo. Dali eu fui convocado para a seleção brasileira, depois campeão em 94 do mundo, campeão da América em 97, 11 anos da seleção. Do Bragantino eu fui para o La Coruña, Europa, junto com o Bebeto em 92, ou seja, para você ver como o título, ser campeão paulista, mudou completamente, me deu projeção internacional e depois a história que eu construí no futebol, Cosme, tanto na seleção como na Europa, foi em função do título do campeão paulista na final caipira em 1990. Você vê, olha como foi importante para mim esse título de campeão paulista. E a gente agradece muito, Mauro, por você ter sido convocado para 94 e ter trazido o tetra para a gente, né? Então, muito obrigado aí. Gente, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu peço desculpa a quem está assistindo, porque agora no finalzinho a imagem do Mauro Silva travou, mas a gente conseguiu ouvir tudo que ele estava falando.
A gente falou hoje sobre o futebol, sobre o Campeonato Paulista de Futebol de 2023, que a Record TV vai transmitir com exclusividade na TV aberta. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que a Live JR é exibida toda sexta-feira, às 3 da tarde, nas plataformas digitais da Record TV. E agora, a partir de agora, fica disponível também nas plataformas para quem quiser assistir. Tomé, muito obrigado pela tua participação aqui na Live JR. Cosme, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. E a você... Ó, e só, peraí, antes sorte, Manda. hein, no contra o Ituano. Vai precisar. Vou precisar. Espero que o Ituano não vença o Vasco nesse fim de semana. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima. A gente se vê. Tchau.